Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a geometria métrica espacial, algumas noções primitivas sobre essa parte da geometria. É importante já salientar que esse conteúdo é muito importante para o terceiro ano também. Então vamos prestar bastante atenção porque todos os conceitos que forem trabalhados nas próximas aulas, a começar desta aqui, vão ser importantes, principalmente no terceiro ano, beleza? Então vamos nessa. Vamos primeiro olhar a questão do cubo, porque o cubo é uma figura geométrica que é mais comum e presente no nosso dia a dia, certo? Então, como nós temos aqui exemplos de dados, do cubo mágico, de aquelas poltronazinhas, enfim. Então, quando a gente vai analisar o cubo, a gente nota algumas situações. Ele possui 8 vértices. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso aqui nós representamos pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H. Beleza? Por que nós representamos por essas letras? Cada vértice, de certa forma, é um ponto. E todo ponto a gente representa por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Ok? Lembrando, ponto não possui dimensão. Então, posso ter um ponto assim, ou eu posso ter um ponto assim. Então, ele não tem tamanho. Tá bom? Usando um trocadilho mais chulo. Não existe tamanho para o ponto. Vamos continuar. Só colocar aqui bem. Isso. Aí, olha só. Deixa eu tirar aqui do meio para não atrapalhar. Olha só. O cubo ele possui 12 arestas. Arestas, pessoal, é essa parte aqui, ó. É a parte que junta dois lados. Então, por exemplo, para ficar mais fácil, essa face com essa face, elas são unidas através dessa aresta, ó. Essa aresta aqui, ó. Aí cada aresta possui um nome. Esse nome é determinado pelos 2 pontos do vértice. Então, por exemplo, eu tenho o meu vértice aqui, o B e o F. A minha aresta, ela começa no B e termina no F. Esse pedacinho aqui de reta, nós chamamos de segmento. Então, B segmento F. Tá bem aqui, ó. Ou F segmento B, ó. Tá bem aqui, ó. F segmento B, tá bom? Então, toda vez que tiver essa barrinha em cima, significa segmento, que eu peguei uma linha que começava num ponto e terminava em outro ponto. Então, cada começo e término nesses pontos, nós chamaremos de segmento de reta. Então, aqui, ó, começou no A, terminou no B. Então, eu tenho essa reta aqui, ó. Então, é o meu segmento AB ou BA, é a mesma coisa. Tá bem aqui, ó. E esse segmento aqui é a minha aresta. Ao todo, nós temos 12 arestas aqui, que vocês podem depois ir olhando cada uma dessas arestas, tá? Não vou falar sobre cada uma por causa do tempo, tá? Mas pausa o vídeo, dá uma olhadinha, vai verificando as outras. Por exemplo, esse segmento aqui, ó, BC, é uma aresta, então uma aresta, 2 arestas, 3 arestas e assim por diante. Beleza, pessoal? É formado por 6 quadrados denominados faces. As 6 faces do cubo são exemplos de superfícies planas. Na figura abaixo, a face BCGF aparece destacada. Então, o que acontece? O meu cubo ele possui 6 faces, tá bom? Então, ó, eu tenho essa face, 1, 2, a lá de trás, 3, a daqui, 4, a daqui, 5 e a de baixo, 6 faces, tá bom? Na figura a seguir, deixa eu só suspender um pouquinho mais aqui. Na figura a seguir, ao imaginarmos que cada aresta do cubo foi prolongada, nos 2 sentidos, estaremos imaginando retas. Cada uma dessas retas contém uma aresta do cubo. Então, como eu falei para vocês,
Quando eu tenho dois pontos numa reta, um ponto de começo e um ponto de término, eu determino um segmento. Agora vamos supor que eu tenho uma reta que passa por esse segmento, que vai embora, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então nós temos retas infinitas, né? Então ela não tem começo nem fim. Agora, quando eu determino onde começa e onde termina, eu tenho um segmento. Perfeito? Mas isso daqui ilustra para a gente porque há a possibilidade desse segmento continuar adiante, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal, enfim, há essa possibilidade, tá? Se imaginarmos cada face do cubo fosse expandida, como na face ABCD da figura abaixo, estaremos imaginando os planos para cada um, planos. Cada um desses planos contém uma face do cubo. Então, o que aconteceu aqui embaixo? Ó? Essa aresta aqui, ela expandiu para cá, no caso esse vértice, expandiu para cá, expandiu para cá, expandiu para lá. Então, toda vez que a gente expande a face de um cubo, nós estamos aumentando o plano dessa face. No caso do cubo, eu poderia fazer isso com todas as faces. Eu poderia expandir todas as faces do meu cubo. Tá certo? Aí fica um desenho bem feinho, mas é só para vocês terem uma ideia do que pode acontecer. Todas as faces, elas podem ser expandidas. Tranquilo? Vamos apagar aqui essa situação toda. Vamos subir aqui, porque agora nós vamos falar sobre as noções primitivas, tá? Ou as primeiras noções que nós temos para chegar nessa análise toda que nós fizemos aí no início, tá? Então, a primeira situação que nós vamos averiguar é o ponto, a reta e o plano. São essas três noções iniciais do que seria cada um deles, tá certo? Então, como eu falei, o ponto, ele não tem tamanho, tá? Ele não pode ser dimensionado e ele é representado sempre por uma letra maiúscula. Tranquilo? A reta, ela não tem começo, não tem fim. Por isso que nós temos aqui, ó, essa setinha dos dois lados, tá? Não tem começo e não tem fim. Como não tem começo e não tem fim, nós representamos essas setinhas na ponta, e a reta nós representamos por letras minúsculas do nosso alfabeto. No caso aqui, eu tenho um R, posso usar S, T, U e assim por diante. Na reta, pessoal, tem várias coisas interessantes. Como eu falei agora há pouco, se você pega dois pontos numa reta, este pedaço entre os dois pontos nós chamamos de segmento de reta. Aí ele é representado apenas por uma linha. Essa linha aqui, ó, sem as setas, indicam que ela teve um começo e ela teve um fim. Quando você pega, deixa eu apagar aqui. Quando você pega uma reta e coloca um ponto sobre essa reta, você está determinando que começou nesse ponto e vai para o infinito, para o menos infinito, tanto faz. Então, um lado não tem seta, do outro lado tem a seta. Isso aqui, ó, é chamado de semi-reta, ok? Semi-reta. Então, eu tenho segmento, semi-reta, e deixa eu apagar aqui, reta, tá bom? A diferença é só esses detalhes da pontinha. A gente representa pela letra R a questão do nome da reta. O segmento, no caso, nós representamos pelos pontos que começam e terminam, né? Tipo AB. Né? E a semi-reta também pode ser determinada por um ponto onde começa. Mas chegaremos nesse ponto mais tarde, tá? O plano, pessoal, imagina uma folha sobre uma mesa, ou a própria mesa, é um plano, tá? Todo plano nós representamos por uma letra grega. Normalmente começamos com a letra grega alfa. Então, às vezes nós temos alfa, beta e gama, são as mais usadas, tá certo? Então, essas são as primeiras informações que a gente tem sobre
essas partes conceituais importantes. Aí, pessoal, o que acontece? As noções primitivas, elas não são definidas. E todas as demais noções ou conceitos geométricos podem ser definidos. E nós vamos utilizar aqui, ó, esse conceito de def, tá? Vou chamar de def, seria def, def. Então, vamos ver alguns conceitos aqui que podem ser definidos, tá? Questão de espaço. É um conjunto formado por todos os pontos. Imagina você olhar para o céu noturno e você vê um monte de estrelas. Imagina que essas estrelas são pontos. Já dá essa impressão de ser pontos, né? Então, o espaço é o conjunto formado por todos esses pontos, tá? Deixa eu seguir aqui adiante. Ok. Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando elas possuem apenas um ponto em comum. Então, retas que se cruzam, elas são chamadas de concorrente, ok? Cruzou são concorrentes. Então, por exemplo, o plano cartesiano, que é formado pelo eixo x e y, né, que forma um ângulo de 90 graus, elas são retas concorrentes neste ponto aqui, tá bom? Então, toda vez que duas retas se cruzam, esse cruzar significa cortar, tá bom? Teria mais ou menos esse significado de cortar. Então, ouviu falar da palavra concorrentes, significa que elas se cruzam em apenas um ponto. Ou seja, quando eu digo que a interseção da reta R com a reta S é esse ponto, no caso o ponto P. Lembra que esse Uzinho aqui, pessoal, significa interseção. Beleza? A outra informação. Retas paralelas. Duas retas são paralelas se são coincidentes ou são coplanares. Estão contidas em um mesmo plano e não tem ponto em comum. Então, imagina duas retas, uma passando sobre a outra. Uma passando sobre a outra significa que elas são coincidentes. Retas coincidentes são paralelas, ok? Se as retas não forem coincidentes, elas são automaticamente concorrentes, porque elas vão concorrer em apenas um ponto, vão se cruzar em apenas um ponto. Retas que não são coincidentes, que estão lado a lado, elas são chamadas de coplanares, porque elas possuem o mesmo plano. Inclusive, esse prefixo co significa mesmo, vai ficar feião, mesmo plano, tá ok? Coplanar significa mesmo plano, tá certo? Então, ó, R e S são paralelas, coincidentes, ok? Aí o que acontece? Ó? A reta R está contida no plano alfa. A reta S está contida no plano alfa. E as duas retas não se cruzam, ou seja, não existe ponto em comum, então não há interseção. Se elas se cruzassem, nós teríamos um ponto em comum. Aí esse conjunto não seriam vazios. Então, toda vez que as retas elas pertencem ao mesmo plano, mas elas não se cruzam, elas são chamadas de paralelas distintas, tá bom? Pertencem ao mesmo plano, aqui, ó, mas elas não se cruzam, não se cruzaram. Então, são paralelas distintas. Se elas estão uma sobre a outra, igual eu desenhei aqui, ó, uma sobre a outra, elas são chamadas de paralelas coincidentes, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês esses primeiros conceitos e vão vir outros conceitos importantes e eu espero que vocês consigam seguir junto conosco, né? Dúvidas, pessoal, vocês sabem que vocês podem chamar. Muito obrigado e até a próxima.